Olá, internauta, estamos de volta com o DM Entrevista e estamos recebendo hoje aqui nos estúdios do DMTV, Nachaú, ele que está lançando o livro Caminhos de Goiás, da construção da decadência aos limites da modernidade. Nachaú, um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Obrigado, o prazer é todo meu, Alex. Vamos falar sobre história, né? Bom, Nachaú dispensa a apresentação, mas como estamos falando de internet, o mundo inteiro pode acompanhar a gente. Nachaú é, na verdade, um agitador cultural, né? Ele é escritor, ele é historiador, ele foi presidente da GEPEL, ele é letrista, ele, enfim, faz tantas coisas. Mas agora, nesse momento, vamos falar sobre o escritor que está lançando esse livro, Caminhos de Goiás. Nachaú, fala pra gente sobre esse livro. Né, que passou para uma nova coleção da Universidade Federal de Goiás, chamada Critérios, e foi feita uma nova capa, uma nova concepção do livro e uma revisão mais acuidosa. E me deixa muito feliz porque talvez dos 9 livros que eu tenho publicado seja aquele que eu tenho mais apreço, né? Ele é fruto de uma pesquisa muito longa, de uma tese de doutorado da Universidade de São Paulo, na USP, que eu defendi em 95, e ele me é extremamente importante porque ele, de uma certa forma, ele mexeu, né, com digamos assim, a cadeia interpretativa da história de Goiás, né? Ele me possibilitou questionar 3 níveis básicos de interpretação, tanto na história quanto na literatura, que estavam, digamos assim, um tanto quanto pré-estabelecidos. E eu vim, então, rediscutindo isso ao longo de um período historiográfico muito longo, né? Eu vou da mineração até a construção de Goiânia. Então, eu discuto 3 eixos básicos. Eu rediscuto a concepção de decadência que os viajantes europeus tiveram sobre Goiás, questiono na Primeira República a ideia, principalmente sociológica, interpretativa do atraso de Goiás nesse período, tentando desmontar essa argumentação, tentando mostrar quanto esse período foi importante política e economicamente para Goiás e de ascensão, e rediscuto, por fim, me rediscutindo também no meu primeiro trabalho, que foi sobre a construção de Goiânia, a ideia de modernidade com a construção de Goiânia, deslocando o foco para Brasília. Esse livro, no caso, você está... Ou seja, ele foi reeditado? Foi reeditado. Ele tinha 2 edições anteriores, né? A primeira edição foi de 97, na parceria com a Universidade Católica com a Universidade Federal de Goiás. Foi relançado pela Federal novamente, no final dos anos 90. E agora remodelado, né, numa nova edição. A primeira capa das 2 edições é do Eliezer Sturm, que é um artista plástico, professor da UNB, grande amigo, e agora essas capas saíram pelo acervo, com capas de telas do acervo da Universidade Federal de Goiás, e o Ciro me deu o privilégio de poder utilizar um quadro dele, que fica na reitoria da UFG, como capa, e eu achei bastante integrativo, né, com a ideia do livro, as pisadas de onça, né, as pessoas, os fantasmas, digamos assim, né, então acho que casou muito bem. Eu estou muito feliz com essa edição, está muito bem cuidada, e ele está sendo lançado também juntamente com um livro da professora Adriana Vaz, que é Fazendas Goianas. Vai ser lançado amanhã na Casa de Cultura, na Casa Brasil de Cultura, na Rua 19, e no centro. E eu espero contar com quem puder para nos prestigiar, para prestigiar a história, para entender um pouco melhor, né, as nuances e as coisas que são pré-concebidos e pré-estabelecidos, que muitas vezes a gente vai repetindo ao longo das eras, né, e vai sedimentando ideias muitas vezes equivocadas. Então, no começo desse trabalho foi muito difícil, porque como eu vinha nadando contra uma corrente imensa de interpretações, eu ficava um tanto quanto alijado, de bancas, etc. Tal, mas depois fui compondo uma série de estudos em volta desse eixo central, muitos alunos, pós-graduandos, mestrandos, doutorandos, muitos vieram afirmar as ideias que aqui estão contidas, outros questionaram partes, né? E isso é muito bom, porque isso dá uma dinâmica interpretativa para a história fundamental. Para você construir esse livro, você que é um historiador sabe muito bem a dificuldade de um historiador para se reescrever ou trazer a história
para os tempos de hoje e você colocar isso numa discussão, vamos dizer assim, com a maior quantidade de dados possível, você teve dificuldade na hora de passear por essas épocas do Estado? Qual a dificuldade, a maior dificuldade que você teve? As dificuldades são as que todo historiador enfrenta, né? Arquivos complicados, documentação às vezes inexistentes, né? Às vezes você tem, o trabalho é árduo do historiador, às vezes você pesquisa aí 4.000 cartas de correspondência em determinado museu para achar um documento, ou às vezes um parágrafo, mas às vezes o fruto daquilo, embora em menor quantidade, em termos de contextualização para você argumentar, seja fundamental. Então, o trabalho de garimpo, né? Você vai garimpando, achando as pedras preciosas, semipreciosas, brutas, etc., e vai lapidando, né? E ao lapidar, você vai então vislumbrando o brilho existencial e próprio de cada um. Então é muito gratificante no sentido. Agora, né? Foram 3 anos de pesquisa para essa tese de doutorado, muitas discussões, e para mim um problema maior, que foi ter que me desconstruir em termos de concepção que eu também tinha e que eu achava que estava sendo equivocada. Então, é um trabalho também de autodesconstrução historiográfica que eu passei. Mas foi muito gratificante. Eu acho que serviu, Alex, nunca tinha dito isso, vou te dar em primeira mão essa ideia, serviu para que eu pudesse, dentro da GEPEL, no trabalho feito, nos 7 anos e meio que eu passei lá para a cultura, utilizar as concepções teóricas para aplicar na vida cultural do Estado, que foi essa tentativa, e acho que conseguimos em grande parte, de transformar a ideia de goianice pejorativa num projeto sólido de goianidade. Tá certo? De autoafirmação da nossa cultura, de autoafirmação da nossa sociedade, da nossa memória, da nossa história, da nossa identidade. Então, esse livro me serviu de parâmetro para estabelecer as políticas públicas de cultura que eu utilizei depois na minha gestão. Quer dizer, isso aqui foi, então, de grande valia? Foi de grande valia. É por isso que eu digo, eu tenho 9 livros publicados, né? Esse é o meu xodó. É o xodó, é o seu querido. Então, Caminhos de Goiás, da construção da decadência aos limites da modernidade. Vai ser lançado, então, amanhã. Amanhã, na Casa Brasil de Cultura, na Rua 19. Que horas? Às 19 horas. Às 19 horas, então, você não pode perder. Para quem você indicaria esse livro? Essa leitura é obrigatória para todos os goianos? Eu diria que mais do que obrigatória, ela é prazerosa. Ela é prazerosa porque ela te permite uma viagem desde o Goiás da mineração até o pós-construção de Goiânia, né? Até a construção de Goiânia e os efeitos disso. E eu procurei unir meu dom, digamos assim, de letrista, né? de uma certa veia literária, sem perder o rigor da história, procurar transformar a leitura numa coisa boa. Porque, geralmente, os livros de história, ou livros de sociologia, ou livros de antropologia, nem tanto, mas também são, às vezes, eles são densos. Muita citação de rodapé, né, muita concepção teórica envolvida. Esse tem. Mas eu procurei dar uma direção à escrita que pudesse ser prazerosa. Entendeu? Um pouco mais literária, tentando dar beleza àquilo que você está trabalhando, está pesquisando. Então, acho que é um livro que serve para qualquer faixa etária, lógico, com um mínimo de informação, né? E fundamentalmente para a sociedade em geral, que é o destino, né? Das pessoas para quem a gente escreve. Então não percam, amanhã, a partir de que horas? 19 horas, na Casa Brasil de Cultura. 19 horas. Então você que não conhece, pode então, amanhã, pegar o livro e ainda ter o autógrafo do escritor e conversar, bater um papo com ele. Caminhos de Goiás, da construção da decadência aos limites da modernidade. Você então não pode perder. Na Chaú, eu agradeço demais da conta. Nath, eu queria dizer o seguinte, que numa próxima oportunidade você vai estar aqui de novo com a gente, mas para falar de outros assuntos, entre eles, que o Nath A1 é um grande letrista, vamos trazer também algum músico para cantar para vocês aqui algumas coisas, algumas pérolas que o Nath vem produzindo aí no decorrer de mais de 30 anos como letrista, e não tem muita gente que não conhece a música, mas não sabe que saiu da cabeça desse senhor aqui, que é, na verdade, um grande patrimônio cultural de Goiás. Obrigado. Então, eu agradeço demais a sua presença aqui. Fico feliz de estar aqui com vocês, e vai ser extremamente prazeroso vir falar eu como geminiano, né, do meu outro lado, que é o do mundo da música, o mundo da letra, que é fantástico também, já povoou a minha carreira aí por mais de 30 anos, com mais de 188 músicas gravadas,
e com vários autores goianos, meus parceiros. Então eu vou ter o mesmo prazer de falar para vocês, numa outra oportunidade, como é que é o processo de criação, como é que a gente faz, e resultado tem aquilo depois no disco. É uma viagem muito legal. Eu tenho certeza que você vai gostar demais da conta, mas eu agradeço demais a sua presença aqui. Obrigado, Nachaú, e você continua a nossa programação. Até o próximo programa. Tchau, tchau.